Olá, a gente começa mais um Sindicast, hoje com o médico e vereador Raimundo Castro. Tem 52 anos, é da 6 de agosto, né, doutor? E a gente já começa, né, aliás, deixa eu só fazer uma desculpa aqui, me desculpar, também falando que quem está aqui no Sindicast é o diretor, né, Antônio Lisboa, diretor do Sindicato dos Médicos, né? E voltando à questão, o senhor é lá da 6 de agosto, o senhor veio de uma família tradicional, acreano pé rachado, né? Queria que o senhor contasse um pouco dessa vinda, dessa evolução, desse crescimento, já na 6 de agosto. Na realidade, a família veio porque acho que é o último da rama. Meu pai, o irmão mais velho tem 58, o outro tem 57. Eles vão levar essa meninada para estudar. Escadinha. Na escadinha. Esse aqui é o meu último filho, eu vou para Rio Branco, porque senão esse meninada aqui no Seringal, a gente morava no beiradão do Rio, né, na época. E aí em 1969 a gente veio para Rio Branco. E a minha mãe foi para a maternidade e meu pai findou comprando. O senhor era do interior? A gente era da zona rural. Da zona rural. Para ali próximo Boca do Acre, né? O senhor ficou até quando no interior? Na realidade, eu nunca fui da zona rural. Eu nasci em Rio Branco, agora os meus irmãos, o meu pai e minha mãe era da zona rural, né? Da zona rural. Mas o senhor, nessa época, ainda não tinha essa poluição que tinha o rio, né? Não tinha não. Era bom, dava para brincar na água, né? Dava. O meu pai continuou com a colônia, ele plantava banana, plantava melancia, né, no verão. E a gente ficou ali na 6 de agosto. A gente vendia muito doce de banana, que a banana se estragava, a gente fazia aquele panelão de doce e deixava nos comércios. Mas o meu pai, procedente de família humilde mesmo, descendente nordestino, como o senhor falou, caba da peste, bom e trabalhador, ele fez até a 4ª série quando veio, na época, em 69. Minha mãe é analfabeta. Ela conseguiu um emprego no aeroporto, ali no Presidente Médici, no 14 bis, que era o aeroporto, né? Foi até um bom tempo lá. E eu com 7 anos de idade, não tinha quem me cuidar, ela me levava para o aeroporto, né? O meu irmão, o Flávio, que era o do meio, ele engraxava sapato, e meu pai era carpinteiro, fez uma caixa para me brincar. Eu ficava brincando lá com 7 anos, eu comecei a engraxar sapato até, acho que 83, aí 84. Engraxava, foi eu, meus primos, né? A gente saía 4 da manhã, que o voo era 5h45. Reforçava o orçamento de casa. E de lá, a gente andando da 6 de agosto até lá o aeroporto, caminhando mesmo, de madrugada. E quando dava 11 horas, a mãe da gente levava sempre uma farofa de ouro, ali junto, na mesma panela, comia os primos, os irmãos, a mãe, todo mundo ali, escondidinho ali por detrás do aeroporto, e saía na pernada para Maria Angélica de Castro, né? Onde eu fiz o meu ensino básico. E da Maria Angélica de Castro ia para casa, e o meu irmão mais velho e o outro ia vender refresco no Copão da Amazônia. Então a história de vida é essa de 77 até 84, 83, acho que eu me lembro bem, a gente foi essa história mesmo para ajudar a custear os estudos, ajudar na alimentação, né? A gente ajudava a minha mãe, na hora vaga dela, lavava roupa final de semana, e a gente brincava só aos domingos. Então meu pai era bem rígido, a gente tinha que trabalhar. Trabalho, estudo, e ele tirava o domingo para a gente brincar. Como foi... É uma dúvida, né? O senhor falou, porque aqui nessa época não tinha faculdade de medicina, né? Como é que foi? O senhor tinha interesse, já queria estudar medicina? Quando eu saí do aeroporto, meu último dia no aeroporto, aí eu trabalhei na Mimani, na Getúlio Vargas, na autopeça elétrica, eletricista. Passei só um ano, eu não gostei muito de mexer com graxa, não. Eu tinha saído da graxa, engraxando sapato para engraxar. E aí eu fui trabalhar na Droga Jato. E aí na Droga Jato aí comecei a vender alguns medicamentos, tudo, eu me interessei, disse, rapaz, que legal, né? A pessoa chega aqui assim e sai, começou a fazer medicina, aquela medicina legal que os farmacêuticos faziam na época, né? E eu me apaixonei. E eu digo, eu vou ser médico. Só que não tinha faculdade de medicina. E aí eu casei cedo, casei com 18 anos, e na época eu tinha que dizer, rapaz, eu tenho que arranjar um emprego melhor. Eu passei no concurso do bombeiro.
Aí eu fui ser bombeiro. Em 80, eu fiz o concurso em 90. Bombeiro militar, bombeiro soldado. militar. Eu sou da guarda. Eu estou Territorial. aposentado. Ah, é? Do bombeiro militar. Sou bombeiro. Me aposentei como cabo na época. Eu fui vereador em 2004. Aí eu fui pro bombeiro e nunca larguei esse pensamento de fazer medicina. Eu digo, vou fazer medicina. Aí eu entrei no Bombeiros, vou passar aqui uns 4 anos guardando dinheiro. Onde é medicina? São Paulo, qualquer lugar do país, eu vou fazer medicina. E na época do Edivaldo, eu estava terminando de estudar no SESEM. Eu estudei Maria Angélica, Colégio Criando, e fui para o SESEM. E o Edivaldo, que é ginecologista, ele tinha uma namorada na época. Aí ele namorando, e eu namorava com a minha esposa, que estava no 3º ano. E aí ele falou assim, eu estou indo para a Bolívia fazer medicina. Eu disse, olha aí, vou fazer medicina. Aí eu fui para a Bolívia em 94, final de 94. Me formei com o Romeu Delírio Júnior, né? É um amigo meu de classe que se formou junto, com a doutora Janeira. E aí eu fiz o internato e conheci a doutora Leuda no internato, na época de 99. E aí concluímos o curso com muita dificuldade. Na época, quando fui lá, eu pedi as contas do bombeiro, eu pedi baixa do bombeiro. Ah, é? Foi. E fui fazer o curso. Não foi fácil o curso. Essa outra missão, né? Porque você tem que... missão. o portunhol, tem que aprender Eu tinha uma motozinha CG, eu tinha um golzinho quadrado, vendi tudo, aí tinha um terreno, vendi o terreno, vendi tudo dentro de casa e fui morar lá. E lá eu sobrevivi. Foi eu, o meu filho tem hoje 28 anos, ele tinha na época 6 meses, e a doutora Maria, que ela é odontóloga, ela que faz medicina. A gente foi para a Bolívia. Passamos 6 anos lá ralando. Morei 2 anos fazendo curso na Bolívia, que a gente não tinha curso aqui, o Brasil não dava oportunidade, né? Morei 2 anos. Quando chegou lá foi eu, o doutor Enoque, que foi presidente do sindicato, o doutor Samuel Alvim, que é odontólogo, o doutor Evani, que é odontólogo, e a minha esposa. Eu sei que era ele, doutor o Betinho, Humberto Gonçalves Filho, que até hoje não está ainda resolvendo a vida dele. E a gente ficou num local lá, num quarto, de mais ou menos, o quarto tinha 2,5 por 2,5, acho que era 2,5 por 2,5, um negócio assim. Sem janela e sem porta. A gente dormiu nesse quarto que a gente não contou, tava aquela febre, todo mundo indo para a Bolívia, e a gente queria morar do lado da universidade para não pagar transporte, isso aí é mais barato. E tinha esse quarto, caso não, ajeitar esse quarto aqui, que amanhã a gente vai conseguir, eu estou montando ali um negócio, eu vou conseguir um lugar para vocês ficarem. Aí os meninos conseguiram casa, próximo, os amigos, tudo, e eu fiquei morando nesse quarto aí, sem janela, sem porta, 2 meses, o cara colocou a janela, a porta, eu morei 2 anos nesse quartozinho. O meu filho e minha esposa, foi muito ralado. Eu agradeço muito os amigos, Mário Marcelo, naquela época tudo, que realmente eu só almoçava, passei muita fome para ser médico, para se formar lá na Bolívia. Que eu gastei tudo, eu paguei o ano todo, a universidade. Então não tinha como voltar mais atrás. atrás. Eu paguei o ano todo e tinha filho para sustentar e trabalhei muito. Eu trabalhava lá, vendia livro, fazia... Meu pai não tinha condição de mandar 1 centavo para mim, nem minha mãe. Eles sempre diziam, você é louco, você ia ser oficial, ia ser coronel, ia ser comandante, pediu baixa, tudo isso é meu sonho. Eu fui atrás do sonho em outro país, que o nosso país não dá o direito de a gente ser o que quer, né? Ou então tem que estudar muito. E meu pai não tinha condições de estudar muito, eu tinha que trabalhar dia e noite, né, para estudar. E é muito complicado. E a Bolívia me deu essa oportunidade, a gente revalidou junto, eu, o Romeu, o doutor Enoque. O Enoque estudou na minha classe, junto com o Romeu também, se formamos juntos, revalidamos em Manaus. O Romeu foi para São Paulo, fui junto, e ele foi fazer a residência dele. Eu fiz só pós-graduação, fiz geriatria, pós-graduação em geriatria, fiz saúde pública, junto com a doutora Milagro, na época aqui, e urgência e emergência. Me apaixonei pela emergência, fiquei dentro da emergência uma vida de 20 anos, e enquanto todos foram atrás de residência, e eu atrás de pagar as contas e comprar casa, viver. Passei uma vida trocando carro e ajeitando casa, sendo médico, é isso. É a minha história de plantões. Plantão noturno. Plantão noturno. Segurei a emergência do pronto-socorro, era muito criticado, como não tinha especialidade, quando entrei lá, mas ninguém queria fazer pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, doutor Paulo dos Anjos, mais antigo, doutor Gomes, né, te segurava aquele plantão, era um plantonista só, e a gente se virava nos 12. E quando tinha 3, só tinha um também, que ninguém queria fazer. E às vezes a gente dobrava vários plantões. Passava 36 horas, 48 horas, a semana toda, porque não tinha outro para cobrir o plantão.
Então foi muito ralado, foi muitos plantões e muitos plantões. Naquela época já tinha muito buraco na escala, então? Já sempre teve. Hoje mesmo, para você fechar uma escala na emergência clínica, ninguém quer tirar ali, que é desumano. O doutor conhece muito bem, né, doutor Lisboa? Irmão, você falou aí algumas pessoas que nós trabalhamos junto, o Paulo João, a gente chamava ele de peruano. É aquele peruano, o pessoal chamava ele de É verdade. Um apelido carinhoso, né? É porque ele parecia mesmo com um peruano. Quem foi que te atendeu? Foi um peruano. É igual o doutor Edgar, né? O pessoal pensa que ele é boliviano peruano. Mas o Edgar, a gente pensa que é a feição, né? As pessoas... Mas gente boa, Edgar. Gente boa demais. Gente boa, o Paulo. O que é feito do Paulo dos Anjos? O Paulo, acho que está lá por Pauni, ele gosta muito do Amazonas, né? O Paulo Pauni, Lábrea, esse lugar. Existiu muitos médicos daqui que revalidaram e acabaram indo embora, justamente porque o Paulo dos Anjos encontraram mais... Sempre foi um sujeito muito simples. Na realidade, eu fiquei na minha cidade, né? Que o meu pai sonhava ele. Ele era carpinteiro, ele ficava assim, O senhor foi o primeiro formado da sua... Não, o primeiro foi o Edivaldo e o doutor Ricardo. Não, o Ricardo que é cardio pediatra. Da minha família foi o primeiro. Hoje a gente tem o doutor Fernando, está fazendo ortopedia, né? Fernando Castro. Né? Tem o doutor Davi Castro, que também foi para outro estado. São teu parente? O meu filho está fazendo medicina. São teu parente? O Fernando Castro, o novo, o Fernando Castro que eu falo, é o filho do meu irmão, é o meu sobrinho. Mas foi o orgulho da família. Porque quando eu fui estudar, eu contava a minha história de vida. Meu irmão coloca o menino para estudar, que aqui não é bom não, manda para cá não. Aí ele começou a colocar a menina para estudar, 8 horas por dia. Tirou tudo. Hoje eu tenho o meu sobrinho que passou, foi o 4º colocado de medicina, fechou 100% de redação, estudou nas escolas públicas e entrou na UFAC, 4º lugar. Ou seja, tem que se esforçar. E o Fernando também. O Fernando, aí tem os outros que foram para direito, tudo estudaram em escola pública, fizeram a universidade numa escola pública, porque eles se espelharam e disseram, tio, tem que estudar mesmo, porque senão eu não vou passar fome, não, e foram estudar. Porque antigamente a escola pública tinha moral. E tinha a oportunidade, que tinha um curso, né? Eu não tinha curso naquela época, não tinha curso. Doutor, o nosso sonho era estudar na escola pública, porque era rígido, era o local mais exigente, era o local onde a gente aprendia mais. Hoje não é mais nada disso. Na escola pública hoje, o que acontece? Os professores são obrigados a aprovar quem não sabe de nada. Verdade. Isso é muito bonito para um país. Enquanto nós temos uma Coreia do Sul, onde, não vou nem falar no Japão, né, na própria China, mas vou falar na Coreia do Sul. Lá, os alunos são os melhores alunos do mundo. Por quê? Porque o governo interessa fazer com que aquelas gerações, uma geração suceda a outra, cada vez melhor. E aqui no Brasil, como é que é? Aqui tentam destruir, colocar histórias, colocar assuntos que não acrescentam em nada. Nós, o senhor, política, né? Tudo político. Senhor, que é um representante do povo, tem que ver isso com todo carinho. O senhor tem que ver isso com todo carinho. Nós aqui somos coadjuvantes. No entanto, o senhor e os seus colegas têm que ver isso com muito carinho, dedicação e honra, para que o futuro traga pessoas bem mais capazes. Aproveitando sobre esse ponto. Tem toda a razão. Aquela pergunta que o senhor fez, que coloca até, que por que os médicos não ficaram, vários acrianos? Porque você viu hoje, depois de 20 anos, eu vou colocar da minha época, de 2000 para cá, 22 anos, a gente ganhava um salário de escravo. Quem ficou no Acre porque gosta do Acre. Quem ficou no Acre porque tinha família no Acre. Tinha algum interesse. Né? E tinha um interesse. Eu fiquei no Acre porque eu perdi meu pai no ano que eu me formei. No Dia dos Pais ele morreu. No ano que eu ia me formar. Que ele era um sonho de ele ver, meu filho vai voltar médico, não sei o que e tal. E Dia dos Pais, mesmo dia do segundo domingo, ele foi a óbito. E eu fiquei porque eu tenho a minha mãe da viva até hoje, a dona Raimunda Castro, mora lá no 6 de agosto, tem 84 anos. Né? Então, eu jamais ia abandonar minha mãe atrás de dinheiro. Então, eu fiquei uma vida trabalhando na prefeitura, mais de 20 anos trabalhando na prefeitura, ganhando 2.000, vi vários amigos morrer, se aposentar com 1.500, 1.600, 1.900, 2.168, que foi o último salário da gente. E a gente ainda não viu um salário, agora dia 25 vai sair. Então, eu acho que foi uma grande vitória. Meu parabéns para o senhor, do sindicato. Eu nunca fui atrelado, não ajudei na negociação, que eu digo que tem que respeitar a prata da casa, de quem faz saúde. E
não é falando em política, o prefeito, eu fiz um compromisso com ele. Prefeito, a gente leva a base, os 14 vereadores, sem compromisso nenhum. Mas vamos fazer umas negociações, não só com o sindicato, com os vereadores, com a imprensa, com a população. E não ver só salário também. Um compromisso de ter locais bons, dignos, para atender os pacientes. O prefeito foi muito assim, democrático. Foi muito democrático. E realmente ele negociou. No começo ficou meio difícil, mas quando entrou a base, melhorou bastante as negociações. Teve várias coisas. Doutor, é isso que o senhor está falando. Eu estou aqui para assinar embaixo, para dizer que tudo isso que o senhor falou é verdade. Inicialmente, ele parece que ele andou topando em algumas situações, porque era o que traduzia para nós do sindicato, que o prefeito não estava, me parecia que ele não estava com aquela vontade de resolver o problema. Ânimo, o que é ânimo? É a vontade de resolver o problema. Ele parece que não tinha isso. Aí talvez a equipe dele, a equipe em onde o senhor está inserido, talvez tenha conversado com ele. Eu sei que aquela equipe econômica dele também, até o bichinho, aquele que era contra nós, né? O Eitinho. O Valtinho? O Valtinho, mudou. Porque quando chegou na negociação, o Valtinho falou, agora não dá para fazer mais nada, agora não dá para fazer nada. Eu falei, não, mas pelo menos diálogo. Aí o único que trazia alguma informação, o único que conversava com a classe, com o sindicato, era o doutor Raimundo, que trazia, conversava com o prefeito, né? Você fazia a interlocução. Fazia a ponte, né? Fazia a ponte. E, assim, a gente passou aquele momento da greve, né, doutor? Não teve tanta comunicação entre o sindicato e o prefeito. Na verdade, o prefeito ele só veio... Parece que ele até ficou um pouco chateado com o presidente, né? Por conta das falas mais duras. Mas assim, era o calor da discussão, não tem nada a ver com a pessoa do prefeito, né? Mas isso aí nada mais é do que a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação da mesma intensidade e sentido contrário. Então a questão era essa. Do meu ponto de vista, eu sempre coloquei que o sindicato estava corretíssimo fazendo. A negociação é assim. Um sindicato que nem eu vejo, que vem caminhando sem vitória. Agora tivemos uma vitória importantíssima na prefeitura, no estado não foi tão elegante. Mas ele estava assustado, o sindicato estava assustado há 20 anos, vendo a prata da casa do sindicato sendo trabalho escravo. Mas, vereador, trabalho escravo. O prefeito se saiu muito bem. Verdade. Politicamente se saiu muito bem. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fiz um concurso da prefeitura, eu estava no quadro de meta da prefeitura. Eu pedi demissão. Que o senhor falou aí, R$2.000. Pelo amor de Deus, eu pedi demissão. Doutor, na época eu trabalhava, quando comecei doutor Guilherme, era trabalhar para a prefeitura PSF, e saiu. Eu fazia PSF ali no Taquari. Taquari era eu, o Gomes, o Carlos, que é pediatra, o Edísio, todos faziam PSF, todos esses pedidos de demissão, porque não aguentaram. R$2.000. R$2.000. Aí o médico chegou num momento que trabalhava 40 horas e disse, só trabalho 6 por R$2.000. E o cara se aposentar por R$2.000, é um absurdo. E o sindicato estava assustado. Era 20 anos de peia mesmo da prefeitura. 20 anos, foi muito mais de 20 anos de peia, foi uma vida de peia. E o prefeito, eu coloquei assim, prefeito, eu não me preocupei como médico, vocês viram que eu me escondi um pouco da negociação, mas eu, quando estava lá junto, eu disse, vamos negociar junto, vamos todos juntos, somos fortes. Se ficar só na prefeitura, a coisa não acontece. E a gente puxou para dentro da Câmara, os procuradores, lei, fizemos, tribuna popular para discutir, né? Fizemos, que deu para mexer o doce, a gente mexeu. E eu disse, prefeito, mas não pode esquecer do apoio. Os médicos ganharam R$2.000. E a maioria dos funcionários de apoio da saúde, que a gente tem que ver a saúde do todo. Não é só médico da saúde. Às vezes não R$960 passaram mais de 20 anos. Na história, nunca ganharam mais do que o salário, só complementava o salário mínimo. É porque não pode receber mesmo. Você sabe que o técnico de enfermagem ganha um salário mínimo com uma diária de 60 e pouco reais de 12 horas. É um absurdo. É um absurdo. Realmente era um trabalho escravo. E eu digo, vamos pagar um salário mínimo digno. O que é que ele fez? Ele foi uma coisa que não serviu só para o apoio, aquele que tem o ensino
fundamental, que hoje ganha 1.400, mas 1.400 serve para o engenheiro, serve para o médico, porque o médico, a insalubridade do médico era em cima do salário mínimo de 1960, né? Que eles complementavam com 1.100 ou 1.100 e alguma coisa. E aí, aí que na virada do ano foi para 1.212, né? E aí o Bocalon disse, não, vamos fazer o seguinte. E ele foi bom com a educação, porque a educação que ele agia 200. Ele disse, não, esses 200 eu vou botar em cima, fica 1.400 e dobro 100% agir e deu 50. Ele foi honesto. A educação ficou com um salário de 1.500, o salário fundamental. O médio ficou 1.700 e o técnico ficou, acho que 1.900. O nosso salário hoje do nosso estado a nível municipal, o salário mínimo a nível municipal, se eu não me engano, eu estou fazendo um levantamento, mas todos São Paulo, a maioria das cidades, Distrito Federal, tudo é 1.212, é o decreto nacional. Aí vem o Rio de Janeiro, que é 1.238, aí vem, acho que Porto Alegre, se eu não me engano, Porto Alegre é 1.303, aí tem outro lá que é... Eu fiz o levantamento, a gente, o maior é Porto Alegre, a gente decola com 1.400. Salário mínimo. O 1.400 para demais categoria. E quando aumenta o salário, hoje é o salário mínimo da prefeitura, com toda a progressão. Quem ganha 1.400, ele não ganha 1.400, ele vai chegar a 2.000, 2.500, aquele que... Com as gratificações, né? Porque ganhava era seco. Ganhava era seco, o pessoal não estava preocupado com o apoio, não estava preocupado com o analfabeto que estava aí na prefeitura, que tem 20, 30 anos, com o cara que tem ensino fundamental, o médio, tudo. Então teve toda uma preocupação, teve toda uma discussão. O servidor fica mais... Ele é nada como dinheiro para incentivar a pessoa, né? Claro. E é uma discussão que eu acho que toda a classe queria, todas as classes, todos os servidores queriam a evolução do salário. É isso aí. Vereador, vou dizer uma coisa, doutor. Olha, na prefeitura, no começo, começou assim, o pessoal não estava, o pessoal com um passo meio errado. Depois eles foram acertando o passo e a equipe que representava o prefeito, a partir de que o tempo foi caminhando, eles começaram a ter uma sintonia entre si. E o prefeito, diga-se de passagem, e se registre, deu para eles autoridade para eles decidirem, coisa que não acontece no Estado. Nunca aconteceu. No Estado isso não acontece. Era a negociação indireta, né? São coisas que assim, vai empurrando com a barriga. No Estado é assim. No Estado, marcam uma reunião para marcar outra reunião, para marcar outra, e não se decide nada. O qual, que lá na prefeitura, Jonathan, a secretária de saúde, a Sheila, aquele camarada que eu gosto demais, quem? O HP não quer dizer Helder Paiva, entendeu? O HP. Passa uma paz, né? Entendeu? A gente está demais com o Helder Paiva, que é o representante político do prefeito. Então, com o passar do tempo, embora no início a gente tivesse a gente se bicasse um pouquinho, mas a partir que o tempo foi passando, a coisa foi se engrenando, e o Jonathan, quando finalmente, não foi? Finalmente ele trouxe todos os números, mostrou para nós os números, disse até onde poderia ir, e foi honestíssimo. É só o que nós queremos, vereador. Que a pessoa seja honesta. Teve a valorização do médico de família. Ele levou, a equipe financeira e administrativa do prefeito, ele levou os números até onde podia. Ele não poderia ir além, porque ia prejudicar a administração. Então, o que aconteceu? Com essa atitude, eles demonstraram para nós que realmente querem resolver, e queriam e resolveram o problema. Qual é a dificuldade? Agora, você pega um governador, é bom que se diga isso, um governador que não quer resolver nada, que não delega autoridade para o seu representante para resolver. Vai resolver alguma época? Não. Esse é o que nós estamos vivendo no estado do Acre há anos e anos e anos e anos. Nós pensávamos que este atual fosse realmente imbuído das melhores intenções, mas nós estamos tirando a conclusão que este é o pior dos últimos 200 anos. Infelizmente. O senhor tem toda a razão. Eu, quando fui vereador em 2004, os vereadores
nem participava da negociação, eles não deixavam. Era o carioca, né? Na época da prefeitura. Nada chegava para o prefeito, era o carioca só com os sindicatos direto, só um a um. Hoje não, hoje o prefeito sentava na cabeceira da mesa, o presidente do sindicato sentava na outra, ele não aceitava o presidente vir só escolher os funcionários, ele queria, tipo, foi o presidente do sindicato do médico, tá? E mais 2, 3, 4 médicos que não tem nada a ver com o sindicato. Então eles sentavam na mesa redonda com os vereadores, com todo o pessoal para negociar, para assistir. Então, esse lado que ele deu essa liberdade, então ele disse, não, pode usar o número até o topo, mas aí vai contando o número, só que eu só vou aprovar se for os 10, tudo. Enquanto tiver um faltando, eu não aprovo nenhum. Porque se ele não faz isso, um engolia tudo sozinho. E os demais ficavam fora, como sempre. E ele foi muito assim, democrático. Inclusive, você viu no dia da votação, você estava presente lá, que a gente subiu, tipo, a saúde ainda conseguiu encaixar ali para não fazer emenda. Ele tinha 28 emendas. Sim. Ele encaixou 27. O vereador daí encaixou 27, um era inconstitucional, não tinha como colocar. E ele colocou lá dentro, conseguiu colocar. E fazer número, e ligava e tal. E o prefeito chegou, não, pode, vereador. E é a oposição, Adair. Pode trazer para o vereador. Refez, assinou, mandou de volta para lá. Não precisa você fazer emenda, não, a gente resolve agora. Todos os 9 sindicalistas foram lá e resolveram. Agora a educação não resolveu, nem foi lá para resolver, que estava aberto para negócio. Por quê? Queria palanque político. Mas porque não quer resolver. Não, porque não quer resolver. Porque ele acha, ou porque o prefeito estava sendo bom demais e eles nunca fizeram, e queria dizer que para sair derrotado, para derrotar o prefeito. E saiu derrotado foi a presidente do Sindicato da Educação. Triste porque a maioria dos professores podia ter ganho muito mais. Muito mais. Aí ficou um mês sem sentar, sem dar proposta, não assinava nada e não negociava, porque não queria negociar para ter palanque de televisão para se candidatar. Foi isso que aconteceu. O prefeito ele só conversou com o presidente nas eleições. Porque aqui o sindicato ele fez uma reunião com todos os candidatos a prefeito, né? Depois o prefeito, a gente só teve as negociações com os assessores. Quando chegou nas negociações, pelo que eu entendi, que o prefeito ficou sabendo pelos assessores, né? Ele ficou chateado com os sindicatos médicos. Aí só fazendo esse adendo. Que claro. Na verdade, a discussão é comum, né? É uma discussão do sindicato com o secretariado é super comum. Às vezes um se exalta, às vezes o secretário se exalta. Aí como o doutor Lisboa falou, teve um momento que já estava mais afinado. Que aí o próprio secretariado avisou para o sindicato. O prefeito tinha fechado o secretariado com base nas demandas que o sindicato mandou. E aí teve uma ajuda dos vereadores, né? Aqui tem a parte política, né? Para dar o apoio. E aí houve um diálogo, houve uma última conversa para fechar com relação às especialidades, porque a ideia acho que todo mundo tem esse interesse, garantir que tenha as especialidades dentro da prefeitura para ter carreira. Não era só clínico geral, né? Era clínico geral, médico de saúde da família, pediatra. A saúde básica. A saúde básica. Que é da prefeitura. Exatamente. E aí, agora, a gente pode até ter um concurso, se eu não me engano, esse ano, né? Vai ter. Então, esse que é o item... Não é proibido, né? Não é proibido. Municipal. É pro estadual para cima. Aí, assim, pelo que dá para entender que isso, inclusive, que hoje em dia, se você vê, tem médico desempregado no Acre. Aí o cara, vou fazer o que aqui, desempregado? Vou embora. Tipo agora, eu conversei com a secretária, vou deixar para os senhores, o presidente do sindicato, conversar com o Ministério Público, tudo, porque como teve esse projeto de lei do PCCR aprovado, e os médicos vão cumprir o horário certinho, que o médico era assim, ganhava 2.200, atendia 3 postos numa manhã e ia embora. Estou mentindo, doutor Lisboa? Era assim. O cara disse, não, eu trabalho só um horário, está tendo 30, 40, chego 7 horas, saio meio-dia, 1 hora, mas à tarde eu quero livre para mim, para o meu consultório, porque senão eu vou viver com R$2.000, né? Então, o que acontece? Esses médicos vão cumprir horário lá no PSFX, aí tem 43 médicos, vai ficar um monte de unidade descoberta. A secretária quer contratar médico, mas como é atenção básica, de promoção, de prevenção
de saúde e medicina mais de crônico, curativo, de prevenção mesmo em si, não tem como contratar. Porque se fosse a nível mesmo de média alta complexidade, você tem contrato de emergencial. Então, eu acho que o sindicato tem que ser, claro, fazer um contrato urgente para cobrir essas unidades. Um contrato Emergencial. E enquanto prepara um concurso. Eu acho que o sindicato tem que entender isso aí, que não tem como preparar um concurso efetivo assim da noite para o dia, né? Tem que ter Inclusive parece que teve uma renovação, né? Teve alguns médicos que estavam, que agora vai ser médico pelo Brasil, né? Se não me engano, que é o Mais Médicos, teve até uma renovação. Bolsonaro criou, teve uma renovação porque o Mais Médico era tipo um programa, né? Um programa que o cara era como estudante. Por isso que trouxe lá de Cuba, não sei, um pesado nem TCR. Quando foi criado o Mais Médico, eu era supervisor. Eu cheguei em muitas, aqui municípios, lá, Santa Rosa, Jordão, ia ver supervisionar o médico lá. O médico estava 3, 4 dias sem comer, dentro do quarto em depressão. Quantos cubanos eu encontrei em depressão? Vários cubanos dizendo, doutor, a gente veio para cá porque esse pouquinho que a gente ganha que a gente ajuda a nossa família. E é pura verdade. Agradeço, não estou falando mal do médico cubano, somou os cubanos, os médicos vieram aqui, ajudou. Né, nesse momento. E o Bolsonaro criou, que era uma bolsa de estudo, né? O médico era um estudante, né, de medicina básica da família. E hoje não, hoje é uma profissão que o Bolsonaro está respeitando a profissão, dando direito ao brasileiro participar com a carreira progressiva, que ele vai se aposentar com um salário de prefeito, de governador. É só o cara querer. É só querer. Agora, a gente tem que fazer saúde, aqui, né, o doutor coloca aqui. Você tem que respeitar, ajudar, somar. Você tem que sentar na cadeira do cliente, ali, do paciente, né? Chama cliente. Respeitar. Aquele que está te procurando com os problemas. Não é? Aqui é normal. Aí como é que foi conciliar? Como é que foi conciliar para o senhor? Quando é que o senhor se despertou? O senhor já falou da medicina, como é que foi correr atrás do sonho de ser médico? Como é que foi conciliar e pensar em política? Quando é que o senhor se imaginou fazendo campanha? Foi minha história de vida. Eu contando minha história, a gente vai vendo o sofrimento. Hoje eu tenho muitos amigos médicos que foram embora, não foi por causa do salário não, eles queriam estar aqui. E eles foram embora, acho que aqui é muito violento. Né? Realmente a gente está numa das capitais mais violentas do Brasil. Proporcionalmente é bem violento. Então foram embora para ter um local melhor, atrás de um paraíso. Né? E eu quando a minha história de vida, o Brasil não deu a oportunidade de ser médico. Quando eu voltei, comecei a consultar, trabalhando lá no Taquari. Eu não conhecia nada, eu vivia uma vida engraxando sapato, estudando, e eu não conhecia mesmo a comunidade lá. Eu morava na extrema miséria, na 6 de agosto, né? E a gente ali, o esgoto é debaixo da casa, tudo daquele jeito, mesmo com a privada, a gente cresceu na infância daquele jeito. A privada eu chamava... Que quando alagava, a água ficava... Pelo que eu estou sentindo, esse homem é um sobrevivente. E aí, quando eu voltei, comecei a visitar. O meu bairro já estava bonito, porque eu morava ali numa rua 1º de Maio, Rua África, né? A rua que começou tudo, começou Rio Branco, né? Tudo. E eu comecei a trabalhar no Taquari, visitando aquelas famílias. Eu tinha bicicletinha, né? Naquela época, né? Que davam. E eu visitava uma família, visitava outra. E a gente começa a ver a miséria mesmo, realmente. Eu comecei a voltar a minha vida. A minha vida de 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos. E eu era feliz naquela época, mesmo com aquela vida, mas eu comecei a olhar, isso não existe um negócio desse. Entendeu? Um bairro antigo ali, o Taquari, com mais de 20 anos, todo, entendeu? Claro que está no bairro no lugar errado, né? Mas Rio Branco, o bairro está no lugar errado 70%, 80%. E eu comecei a ver aquele cidade de ocupação, né? Aquele descaso, as pessoas... O Taquari tem que desmanchar para fazer de novo. E então aquele descaso do poder público, né? Então a gente começa a visitar, aí começa a ver a miséria, aí começa a ver eu não falo homem não, aquelas mães com 3, 4, 5, 10 filhos, entendeu? Tudo, e não tinha creche naquela época que eu vim aqui, é que não tinha creche mesmo, até hoje não tem creche, o Bocalão vai dobrar quase o número de creche, entendeu? Que eu falei para ele tem que dar creche aqui para mãe, com 4, 5 meninos, tem que deixar o menino na creche para poder trabalhar, ganhar um pão de cada dia. Você não vai viver de R$400. A profissão do médico, quando eu cheguei, era melhor, e foi se prostituindo, que eu falo, foi salário escravo. Salário escravo. A gente chegou ao salário escravo a nível municipal. Melhorou do Estado, porque o sindicato ainda teve uma vitóriazinha.
Fez uma incorporação. Incorporação. Hoje, se eu colocar, a prefeitura conseguiu, num só ano, chegar... Quase equiparar. Quase equiparar. Mas sabe o que é, doutor? Aqui... Esse foi um dos motivos que eu saí para a política. Quando nós chegamos ao Acre, o governador era o Nabor Júnior. O Nabor Júnior buscava ser o mais justo possível nas decisões que ele tomava. Depois que ele saiu, entrou o Edson Cadastro, que já não teve esse mesmo cuidado que o Nabor. Depois entrou o Flaviano Melo. Esse é que não trazia ele não distribuía justiça. Olha, eu não preciso ser juiz, desembargador, promotor para distribuir justiça, não. Eu posso distribuir justiça sem ser autoridade nenhuma. É só eu não fazer com ninguém aquilo que eu não quero que faça comigo. E buscar, sobretudo, ser justo naquelas decisões que eu vou tomar, simples. Isso não tem nenhuma dificuldade. Me parece que isso aí, cada um já nasce com essa substância em si. Não precisa estudar em escola e tal, porque todos nós já temos isso no nosso âmago, entende? E nós não vimos isso. Depois que o governador saiu, depois do Flaviano Melo, aí teve quem? O Romildo Magalhães, né? Também era um governador relativamente bem. Só ele manteve. Não manteve, né? Aí depois veio o Orley. O Orley também, mais ou menos. Aí depois, pronto, aí foi só a rampa de descida, entendeu? De falência. A rampa de descida, como o senhor bem tocou aí no assunto. Não, nós na classe médica, na saúde, nós passamos a não ter um pingo de importância para esse povo. E até hoje, isso no Estado é desse jeito. Todas as categorias, ou quase todas, têm muito mais importância do que a saúde. Muito embora nós tenhamos passado por uma pandemia, morrido muita gente, inclusive profissionais da saúde morreram, médicos, enfermeiros e tanta gente, e mesmo assim os nossos governantes não dão o valor e nem olham com carinho para a classe trabalhadora da saúde. Eu não entendo por que isso. No entanto, a primeira pedra diferente que foi jogada agora foi pelo seu prefeito Tião Bocalon, que realmente, junto com a sua equipe, e eu sou testemunha disso, junto com o Sindicato dos Médicos, que ele realmente teve um novo olhar sobre os profissionais de saúde. E isso nós ficamos muito gratos. Só esperamos que daqui para frente isso continue, esse mesmo raciocínio, melhorando cada vez mais o tratamento que é feito com os profissionais de saúde. Claro, a partir desse momento, dessa pedra angular, o que é que acontece? Como o senhor bem lembrou, o médico se sentirá, o médico, não só o médico, mas todos os outros profissionais da área. Tem médico me ligando para voltar. Né, se sentirão como? Se sentirão como prestigiados e irão dar tudo de si, cumprir o horário, acabar com aquelas questões, o doutor aqui passou só 2 horas aqui, foi embora. O senhor está entendendo, né? Entendeu? Tudo vai melhorar. Só alguém manter isso aí. Né? Porque hoje é o prefeito Bocalon e amanhã nós não sabemos quem são. Quem serão os próximos gestores. Doutor Lisboa, ele praticamente só não conheceu o Plasticaço, né? Eu ainda cheguei aqui, quando eu cheguei ele tinha saído há um pouco tempo. Foi, né? Mas conheceu o Raimundo Castro. Tá vendo? E o doutor Lisboa tem uma história, e o CRM dele é bem mais... 205, 205, meu 790. 790. 205, né? 790. Mas já tem mais de 3 mil. Sim. O B dele é menor do que o último, nem sei qual foi o último que saiu. 3 mil e pouco, né? Para vocês verem. E o senhor acha que o médico da rede estadual, a gente está falando muito do município, o senhor acha que o médico ou até o servidor público do estado na área da saúde não foi tão bem tratado, né? Principalmente desde 2020 para cá, porque... A gente colocou aqui a pandemia. Hoje, o grande soldado da pandemia foi a saúde, não só médico, todos da saúde. Mas não foi reconhecido. Vamos colocar, eu tiro plantão, hoje como é que...
não sei se é a sua visão, a pobreza, a desvalorização levou a muitas mortes. Como? Vou lhe explicar. Um técnico de enfermagem que trabalha lá no pronto-socorro, na emergência clínica, tira 12 horas, 7 da noite, sai 7 da manhã, para ganhar um salário mínimo. A mais insalubridade, 20%. Isso é uma covardia. É uma covardia. Passa a noite, ele é técnico ali, é tudo. Ele limpa enfrentando limpa doença sangue, de tudo que é limpa, jeito. pega doença. Quantos técnicos não perdeu que ganhavam um salário mínimo? Quantos enfermeiros que Quando perderam? fazia extra era R$70 o extra. Não, o extra lá era um pouquinho mais. Né? O extra 72. era um pouquinho mais do extra lá, do que o município. Tem uma diferença muito grande a saúde básica da média e alta complexidade. Porque às vezes você leva uma bactéria e quando é fé você volta com a família toda para ser atendida. Pois Né? não é. E o que eu observei muito isso aí é que eu pensei que o governador, o recurso tinha economizado para dar de brinde um E salário tanto digno. dinheiro que recebeu. Tanto dinheiro que por conta recebeu. disso. Dar um salário digno para o técnico de enfermagem. Eu nem falo tanto dos médicos, mas iria seguir junto também um pouquinho. Mas eu acho que técnico, aqueles serviços de apoio geralzão, que são antigão, estão se aposentando, tudo com salário mínimo. E também que são já proporcional. todos, que ninguém é Vereador, mais aquela jovem, velha né? história, distribui justiça. Justiça. Distribua justiça. Você não precisa ser juiz, desembargador, ministro. Não. Você, dentro de si, você já possui a capacidade de distribuir justiça. Faça isso. Quando a minha mulher, eu levei ela para o pronto-socorro, estava grávida de 6 meses, no dia que ela entrou, a tomografia dela, eu olhei a tomografia dela aqui, a tomografia dela estava pior do que 3 óbitos de 3 funcionários que teve no dia que ela entrou. Imagina a minha cabeça como ficou. Né? Ficou óbito de um técnico, foi um técnico, 2 técnicos e uma enfermeira. Eu não lembro bem, assim, que eu nem. Depois eu fiquei assim, eu não lembro os nomes, mas teve 3 óbitos só do ERB, funcionário do ERB. Quantos funcionários perderam? E ficou por isso. E o senhor atendeu, né? O senhor estava atendendo na NSP? Estava atendendo. Eu não estava nem na minha casa. Eu estava morando na chácara, depois fui morar no hotel, ali do ladinho do pronto-socorro, porque a minha esposa estava grávida, ela se isolou, né, também, ficou assustada com a mãe dela e a secretária. E não foi fácil. O negócio Então, eu vi. gente não gosta nem de falar nesse assunto. Eu não gosto nem de conversar. Uma coisa que eu avaliei assim, o número de mortes. A minha maioria vencia o Covid e morria por infecção intra-hospitalar. Só traduzindo, porque às vezes as pessoas, nem todo mundo é médico que vai assistir, né? E aí o seu. E às vezes essa questão da infecção intra-hospitalar é após Covid, não é isso? Pós-Covid. Não, porque tipo, tava no Covid, venceu o Covid, mas aí vem as bactérias. Aí a bactéria, o valor com um técnico de enfermagem, um médico está ganhando mal, tudo isso, rapaz, vou complementar. Como estão pagando um pouquinho melhor aqui para o Covid, eu vou sair daqui da Santa Juliana, que eu estou na UTI, e vou para o pronto-socorro. E depois da manhã eu vou. Aí ele termina o pronto-socorro 7 da manhã. Ele não tem tempo nem de carro tomar um banho. Com aquela mesma roupa, ele vai para o pronto-socorro, para a UTI do pronto-socorro. Quando dá às 19 horas da noite, já vai lá para o ITO. Então aconteceu muito transmissão. Ele espalhando os vírus da UTI. Então, a maior índice de morte, do meu ponto de vista, no mundo, quem mais matou foi a infecção intra-hospitalar. Que se você for ver todos os casos, passou, aqueles pacientes que estavam na UTI, passou dos 14 dias, venceu o Covid. O Covid estava lá em cima, porque colocaram. Mas o que matou foi as infecções intra-hospitalar, que sempre matou muito. Sempre matou muito. Agora sim, ele está falando um assunto bem pertinente. Olha, na verdade quem matava não era a Covid, eram as consequências, as alterações que a Covid causava no sistema humano, tornando de insuficiente as funções vitais que nós necessitávamos. Aí entupia tudo. Quando entupia tudo, morreu de Covid. Mas tinha uma bactéria zonando. Por que tinha a ceftriaxona junto? A ceftriaxona serve para Covid? Não, serve para bactéria. Não era assim? Bactéria, que você vai, adquire um vírus,
imunidade cai, A você entra com imunidade antibiótico. A bactéria é oportunista. A bactéria é oportunista. Já se falar no... Não, mas eles têm que Pessoas de inventar outras- alguma coisa. Preste atenção. Tem outras doenças que tem gente que deixou de fazer check-up. Eu, por exemplo, em 2020 eu não fiz. Em 2021 também não fiz. Eles têm que inventar alguma coisa, meu irmão. É assim, desse jeito. Tem que inventar uma doença que é para poder trazer o dinheiro, entende? As doenças estão todas aí já, tudo é bem... Não, mas o que acontece é que eles têm que eleger uma por época. Pandemia. É, exatamente. A questão, você está falando da questão política, né? Aí eu estou falando mais da questão da preocupação com relação ao paciente, né? O paciente, às vezes, com medo, ele não ia no hospital ou né, E muito Pra dele fazer. fazia era bem. Muito dele fazia bem. A questão era a gravidade de cada um. A gravidade de cada um é que deveria definir se ele ia ou não ia. Como ele falou aí, um profissional de saúde que girava entre várias unidades, ele estava exatamente espalhando o problema. Ou teve muitas assim, pessoas leigas mesmo, que começaram a ler tudo isso, rapaz, Castro. Teve assim, eu atendi na prontoclínica, eu atendi ali, fazia plantão lá, 12 horas. Eles, não quero ser internado não, porque quem está sendo internado indo para a UTI está morrendo, meu vizinho que estava pior do que o outro vizinho que foi para a UTI, morreu e ele não morreu, não tomou nada. Aconteceu muito isso, é desse jeito. Então é um segredo muito grande esse vírus. Não, Segredo essa muito doença é um problema muito sério, preste atenção. Um segredo. Isso a gente viu, isso desde o início. Tinha pacientes com 110 anos não morreu, e 16 morreu. Por quê? E era só por idoso, né? Era uma doença que ia levar os Entendeu? idosos. É o maior temor, né? Nós sobrevivemos. Não né? pode sobreviver. Sobrevivemos. Né? Vocês são jovens, jovens experientes. Se você é mentiroso. Viu? Tem uma piadinha pra gente. Claro, Corta isso aí. claro. Falando, nossa, foi na jovem. Se cortar, eu vou ficar. Então, assim, o senhor chegou no segundo mandato, o senhor estava falando que o jogo político, às vezes, ele é um pouco complicado de trabalhar, né? De se atuar. O senhor até estava falando esse ano é um ano político, eu posso ser pré-candidato ou não, e tem esse jogo político que às vezes afasta até o cidadão de bem, de interesse. Eu tenho interesse em ser candidato como você falou, a federal, porque a gente precisa de médico lá, que tem um olhar diferenciado para a gente construir juntos, né? Mas para mim ser candidato a federal, eu tenho que vir aqui no sindicato, tenho que conversar, reunir a classe, porque eu não faço uma política, hoje, quando eu entrei, aqui em 2004, eu fazia um do voto consciente. Eu sou contra compra de voto, eu acho que o cidadão, ele tem que dar o voto dele, não trocar por 100, 50 reais, entendeu? Acho que quem compra o voto, compra o mandato, não está nem para sindicato, não está nem para a população, não apresenta nada. Nesse meu mandato agora, falando de projeto, a gente teve uma vitória, eu sou presidente da Comissão de Saúde, você entrar na Câmara lá de Vereadores de Rio Branco, você puxar lá, eu sou um que aprovou mais projetos, fez mais projetos. Eu assumi 4 comissões e trabalhei muito. Na Comissão de Saúde eu fui um responsável que ajudei bastante. Você viu lá na liderança no dia. Eu negociei não só saúde, como todos os demais sindicatos. Então, a gente tem que colocar políticos, pessoas têm que começar a votar para amanhã, hoje, criar um repasse de dinheiro para os partidos. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que financiamento político. Criar isso aí, tipo essa nova reforma também, que só vai ser eleito com 20% do coeficiente de voto. É ostentação de poder. Vai continuar os mesmos, que vão com 1 milhão, 2 milhões, compra a dignidade do povo, compra o voto e não tem compromisso. Então criaram muitas leis, os legisladores, para se beneficiar. Entendeu? Então eu acho que aquele partidozinho pequenininho não vai ter mais representação. Então está criando vai ficar só os partidos grandes e só vai ser um médico, a gente que é da classe média, a gente não vai ter condições de participar. Vai ser só mais esses políticos antigos, colocando filho, comprando voto, e vai ficar muito complexo assim, querer entrar numa eleição.
E eu pretendo, assim... Se eu, não dá nem para dizer que é um jogo de gente grande, é um jogo que parece que seja difícil. De cartas marcadas. De ostentação de poder. A palavra é essa. Cada marcado. marcado. Porque já vem um recurso. O partido tem lá, sabe? O doutor Lisboa é do partido, eu vou mandar 3 milhões para ele ser deputado federal. Isso é um absurdo. Aí pega o dinheiro do povo. Financiamento de campanha. Financiamento de campanha. Isso é um absurdo. Então, criaram a ostentação de poder e legalizaram. Vamos colocar um partido pequeno. Nem o Boca não estava no partido pequeno, fez 22 mil votos e o Cabo entrou com 5 mil votos. Agora vai ser pior. Porque o partido que, o coeficiente, um exemplo, coeficiente de 50 mil para deputado federal. O partido tem que fazer 40 mil e o candidato tem que ter 10 mil. Se ele não tiver 10 mil e 40%. Porque é 80% do partido e 20% do candidato. Se o partido não tiver 40 mil, aí tem um candidato que deu 36 mil, mas ele não chegou. Não é eleito. Porque o partido não fez 80% dos votos. Tudo isso aí é um estudo. Isso é a primeira rodada político para a ostentação se manter no poder. Isso aí é só para manter os tubarões. O que o Raimundo Castro está falando, que o doutor Raimundo Castro está falando, é para vereador, para deputado. Proporcionalmente. Para os votos proporcionais. Para executivo, que é o prefeito, o governador, o presidente, aí o voto é o voto direto, é o total quantitativo, né? Quantitativo. Que aí a gente está falando de um coeficiente para eleger, porque a gente sabe que na eleição do proporcional, o nome diz, é proporcional. É proporção. Se o partido tiver uma quantidade boa de votos, aqueles que estão lá dentro, mesmo que no partido tendo uma quantidade boa de votos, o partido cada um tendo um pouquinho de voto, mas o partido tem uma quantidade grande, aquelas pessoas com pouco voto são eleitas. Né? É assim que hoje funciona para vereador, para deputado estadual, federal. Aí é o coeficiente eleitoral. Né? Coeficiente eleitoral. Mas isso vai acabar, não é? Ainda não. A reforma eleitoral tem que aguardar para ver se de repente existe pode ter uma reforma eleitoral. Só isso. Mas a questão é importante, porque 2021 a minha produção foi minha produção em 2021. Eu consegui ser eleito, porque tem uma eleição, né? Eu concorri com a Michele, com a Lene, com o Rotênio, tudo, com o povo da saúde. Eu sou presidente da comissão de saúde e serviço social, né? Assistência social. E fiquei nas demais, titular e vice-presidente da cultura, que eu também participei bastante de grupos teatrais, fundei vários grupos teatrais na minha época de adolescência. E a minha produção do ano de 2021, foi um total de matéria, 378 matérias, foi realizado 8 requerimentos, 346 indicações de todos os que tu imaginar, projeto de decreto legislativo 4, projeto de lei complementar 1, projeto de lei ordinária 7, projeto de resolução 1, requerimentos 16, várias audiências públicas e do projeto de lei, eu aprovei aquele projeto de lei do medicamento em casa, eu apresentei. E aí não foi aprovado, mas eu levei para o prefeito a ideia, porque já existe um programa de medicamento em casa, que o agente comunitário leva, o poder público municipal leva para os pacientes crônicos, diabéticos, hipertensos, todos aqueles pacientes crônicos, né? E o prefeito está de acordo, e eu fiz a indicação do projeto, ele vai aprovar, e foi aprovado também aqui. Que ao invés do paciente, às vezes por um problema com relação à deficiência, ele não pode sair de casa, aí a dispensação é feita, a equipe vai lá e faz a dispensação. É o verdadeiro programa da saúde da família e comunidade, né? Que o enfermeiro vai lá, acompanha a pressão arterial, a glicose, o técnico de enfermagem, leva, não sei porque foi tanta problemática de falar, que a vacinação, meu amigo, tem tanta gente, a gente sabe onde é que está o povo todinho, é tudo mapeado, dava para o técnico, o enfermeiro botar aqui e fazer a vacinação lá na casa, se quiser faz, o doutor sabe muito bem disso. Aí um projeto que foi aprovado na área de saúde, né? Então, vou mostrar só da área de saúde, só 2 da área de saúde. Criação do projeto de meditação e inteligência emocional, que vai ser desenvolvido, já foi aprovado, sancionado tudo, o prefeito está de acordo, que vai para as escolas.
Desenvolvimento das escolas da rede municipal de ensino de Rio Branco. Vai ter esse serviço, né? Aí outro também, aqui interessante, que dispõe a criação de medicamento em casa para os crônicos. Aí o outro dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais de maternidade oferecer a orientação de primeiro socorro em caso de engasgamento por aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita ou recém-nascido e dá outras prioridades, porque tem muita morte súbita no recém-nascido. Vai para casa e às vezes se engasga e a mãe não sabe, a mãe é leiga, não sabe o mínimo, então isso vai ser obrigado antes da mãe sair ter uma palestra, uma educação antes dela ir para casa, né? Que é além da puericultura, né? Exatamente. Então, isso aí foi assim Deixa eu só lembrar que... No ano de 2021 que eu fiz vários, né? Mas da saúde... Só lembrar que... a gente faz muitos e não passa, né? Doutor Lisboa? Só um detalhe. Isso tudo que você está falando eu não sabia. Mas tá eu não sabia que você mantinha um contato com a nossa mídia aqui no sindicato. Não sabia. Entendeu? Quer dizer, como eu não sabia, muita gente não sabe. Então, é o que eu estou dizendo para você. Vou estar mais presente. presente. Necessário que você, aqui e acolá, vem aqui. Aqui e acolá, vem aqui. Aí você se torna íntimo aqui. Você já é íntimo. No entanto, você se torna uma pessoa do nosso convívio. Entende? E isso é muito importante diante das suas aspirações futuras. Só aproveitando sobre a questão das comissões, né? Às vezes as pessoas não sabem. A pessoa é eleita vereadora, ela não é só eleita vereadora e a pessoa vai lá, senta na cadeirinha, faz o juramento e vota para o projeto que venha do executivo. Ela também existem comissões, né? Existem comissões. Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar orçamento, saúde, educação, tudo vai analisar. Às vezes, tu sabe qual é o único diploma que recebe sem estudar? É o de político, né, doutor? Antes dele assumir a cadeira, ele recebe um diploma. Mas sabe por quê? Aí, podia ter sido no final, né? Usa tão mal. Aí eu quero deixar claro aqui para os meus amigos médicos que uma diária de 24 horas é R$900 como vereador. Aí você vai para um curso caro, que vai prefeito, vai para um hotel caríssimo do curso, né? E é preciso ir. Hoje eu apresento bastante projetos, consigo discutir, fazer prestações de conta, curso, tudo. O presidente da comissão, a saúde presta conta para o presidente da comissão. A gente faz uma audiência pública de prestação de conta. Então, o vereador não é só aqueles 2 dias que trabalha. É muito trabalho, muita coisa. Essa reforma aí, penei, meu amigo. Então, a gente necessita, às vezes viaja, passa 5 dias fora, ganhou 4.500 de diária. Eu gastei mais do que isso, doutor. Que se eu ficar aqui, for para um consultório particular, eu faço mais do que R$900. Muito mais. Entendeu? Não estou indo por R$900. Aí o povo assim é muito pequeno. Uma vez eu estava na Praia do Futuro. O curso era próximo. E um amigo meu ligou, até o Olímpico, que é enfermeiro. Castro, vem aqui. Aí eu fui, ele estava na praia lá do Chico Caranguejo. Eu fui lá encontrar ele. Uma lástima. Tá. Aí ele bateu uma selfie. Bateu uma selfie, pode até colocar. E saiu ele. Normal. Isso era 5 da tarde. O curso era até 1h da tarde. Aí saiu no jornal, aí peia. Meu amigo, eu digo, quando for fazer o curso é meu. À tarde, à noite, eu vou para onde eu quiser, meu amigo. Eu não tenho que esconder nada. Mas é desse entendeu? Jeito. Aí a mídia critica, bate, mas nunca foi atrás de mim para ver os projetos. Nunca. Eu queria ser convidado pela mídia. Castro, me apresenta o projeto. Nunca foram lá e disse, vamos falar do teu projeto que foi aprovado e está servindo a comunidade. Vamos fazer uma indicação a rua fulano de tal. Vamos criar um projeto junto para a mídia. Nem procura para isso. Então eu acho que tem que bater, mas também tem que mostrar as coisas boas. Esse é um dos motivos que não me interessa. A mídia marrom. Por isso. Aí eles se expõem, eu viajo, eu fui com minhas 2 filhas, eu não posso postar nada na minha rede social. Não. As minhas 2 filhas, eu fui pro Beach Park agora. Pode colocar, eu falo lá para todo mundo mesmo. Fui com as minhas 2 filhas pro Beach Park. Uma fez 6 anos, faz aniversário. Lembrando que é só o vereador que recebe. E a outra faz 12, Aí a menina, pai, eu vou postar, não sei o quê. Não posso não. Posta, aí eu posto no dela, né? No meu, se eu postar, no dia o pessoal tá batendo, que eu tô lá no Beach Park, que eu tô gastando dinheiro, não sei o quê. Eu fui lá, passear, que era aniversário das crianças.
A gente, é uma vida assim, que a gente, eu digo, eu vou mostrar tudo que eu faço comigo. Eu não vou esconder nada. Há mais de 40 anos que eu fui ao Beach Park, não aguento mais pagar. É muito caro, né? Pois é, eu levei lá, e a minha não posta aqui, tiraram foto, eu digo, não, meu filho, posta aí no seu, que é pequenininho, só tem meia dúzia de pessoas. A diária é cara, a diária Quando é eu cara. fui E lá, não dá pra era brincar. Não, mas eu fui pra só usar no parque, eu tô falando do parque, eu fiquei lá na Praia do Futuro, no Hotelzinho Simples, né? R$30 na entrada, hoje Só é do parque. R$500. A entrada é cara. É caro. A entrada é cara. Aí, mas é isso. Tá certo. O senhor quer fazer uma última pergunta, um último comentário? Não, eu só queria aproveitar o momento, que é um momento solene e muito importante, porque eu não sabia que nós íamos ter uma visita tão ilustre nesta data. O vereador médico Raimundo Castro é uma pessoa por demais conhecida nessa cidade. E a história dele, como ele próprio relatou, é uma história de muita luta, e ele tem demonstrado ser uma pessoa igual a nós, é um grande vencedor, porque ele analisa e estuda bem os passos que antes ele vai dar, ele prepara os passos, esses passos que ele dá são passos firmes, e nós acreditamos que no futuro ele trará cada vez mais sucesso, não para ele, que ele não precisa mais, ele já é um vencedor, mas para as pessoas que esperam nos políticos, principalmente os políticos do Acre, que a maioria deles, a gente infelizmente não acredita na maioria dos políticos do Acre. E de repente ele se sobressai como um representante mirim, mas que pode se tornar um grande representante no futuro. E nós estamos torcendo por você ser médico, um colega nosso, e acima de tudo, uma pessoa que conhece os problemas dessa cidade e poderá, sim, contribuir com a solução de cada um deles. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor. Doutora, o senhor queria fazer uma última fala, deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo, né? E deixar uma mensagem de fé, né? De esperança. Quero agradecer aqui a presença do doutor, né? A sua presença também. O nosso presidente, do Guilherme, né? E, assim, eu não sou muito de entrevista, né? De mesa redonda, estava muito preocupado. E eu nem estudei, que tu avisou rapidinho, né? Mas eu só quero agradecer, deixar bem claro que o doutor colocou uns pontos interessantes. Eu estou para servir o Acre, entendeu? Rio Branco. Eu sou vereador porque eu quero um Rio Branco melhor, com a educação melhor, com menos violência, com a saúde de primeiro mundo, que o pessoal falaram e tanto, e acho que está se aproximando. E parabenizar esse grande homem que veio lá da sua terra natal, veio para cá e serve uma vida. Quero aplaudir o senhor, entendeu? Porque por essa dedicação de uma vida, largou vários familiares, veio para cá junto com a sua família mesmo de sangue e construiu uma saúde melhor. Aí, aos 70 anos de idade, né? Continua trabalhando. Quero deixar também bem claro que eu recebo muitas críticas para a população, dizendo, Castro é menos um médico. Não, eu continuo trabalhando, eu trabalho lá no pronto-socorro, trabalho na junta médica todas as tardes, finais de semana e noite, continuo trabalhando. Vocês não perderam um médico, né? E é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto, construindo projetos para ter uma saúde melhor. Eu, como médico, como político, faço política porque eu quero caminhar tranquilo ali com o meu celular e ter o respeito, né? E dar dignidade para esse povo. Doutor, só para concluir, eu sempre me refiro que o Senhor Deus não pode realizar um sonho se você não tem. O Senhor precisa que você tenha o sonho para ele realizar. Quem não tem sonho não pode ter sonho realizado, porque o Senhor é o maior destruidor de sonho, porque Ele os realiza. E um sonho junto é realidade, né? É verdade. Eu diria a música, né, cara? É uma música bonita. Então a gente agradece, né, quem chegou até o finalzinho, né? E até o próximo Sindicast, que vai ter uma surpresa aí que vai ser interessante. O senhor vai participar também, tá bom? Você mandando. Até mais.